Boa noite a todos, nós estamos no YouTube e no Instagram transmitindo essa aula e como no Instagram, quer dizer, tem um problema de só ficar 1 hora transmitindo, caso essa aula dure um pouco mais do que 1 hora, vocês podem migrar para o YouTube e continuar assistindo a aula sem problemas. De todo modo também a aula vai ser gravada e disponibilizada nos canais do Instituto. Caso vocês tenham alguma pergunta também, vocês podem mandar no chat do YouTube e do Instagram. E depois também podem mandar perguntas no próprio Instagram do Instituto, até mesmo porque nós estamos pensando em fazer uma live de perguntas sobre educação. O intuito de responder algumas perguntas que vocês mandaram hoje, que vocês mandarem, caso alguém tenha alguma, e também perguntas na caixinha de perguntas do Instagram. Então, caso vocês tenham interesse em que algum tema seja analisado, né, pelos professores do Instituto, vocês podem mandar essas perguntas sobre o tema de educação. A aula de hoje vai ser uma aula inaugural do curso A Decadência da Educação no Ocidente e uma aula introdutória, em certo sentido, né? Nós precisamos tratar do tema da decadência da educação e esse tema vai ser bastante complexo, vocês vão ver, e tem muitas informações históricas sobre o tema, a coisa pode ficar um pouco complexa. Então, a ideia é fazer um resumo, né, ao menos um esboço inicial, para que vocês tenham alguma ideia desse tema. Porque a gente precisa, hoje em dia, realmente a gente precisa saber um pouco sobre essa questão da decadência da educação, porque é algo que permeia a nossa vida, né? As escolas estão assim, as universidades estão assim, e até mesmo a nossa cabeça está assim. Nós também temos ideias pedagógicas modernas interiorizadas e nós não nos damos conta que há algo ali da pedagogia moderna em nós. E talvez hoje mesmo, né, durante essa aula, vocês consigam perceber alguns erros pedagógicos modernos que nós temos, né, que foram interiorizados e a coisa nos parece tão natural hoje em dia que a gente nem consegue mais perceber. Então, a ideia é realmente fazer esse esboço, né, esse resumo da história da educação, e a gente tem que começar tratando do que é exatamente a educação, né? Se nós vamos falar de educação e falar da decadência dela, a gente precisa realmente saber o que é educação. Até mesmo para saber que o que nós fazemos hoje não é educação, né? Seria impossível a gente falar mal do processo educacional moderno se a gente não soubesse algo do que era educação antigamente, né? E por que a coisa é tão diferente hoje em dia. Então, eu acho interessante a gente começar pela questão etimológica, porque em latim, educação e criação são a mesma palavra, tá? A mesma palavra pode designar educação ou criação. E isso se dá porque criação, em certo sentido, ou melhor, educação, em certo sentido, é tirar do nada algo, né? No caso, são as capacidades humanas, as faculdades do ser humano. Em todos os seus níveis, tá? A educação antigamente era compreendida tanto na questão corporal, na questão psicológica, na questão espiritual, enfim, todas as capacidades humanas, o ser humano como um todo, você buscava despertar, né? Você buscava despertar esse ser humano para aquilo que havia de mais excelente, mais elevado nele. E o processo educacional sempre foi compreendido dessa forma, né? Como uma espécie de criação, uma espécie de desenvolvimento e de despertar, tá? Despertar para fora de si. Então os professores tinham
essa função, né? A função de despertar o aluno, trazer ele para fora dele mesmo e para algo que era mais excelente, né? Para aquilo que ele poderia ser de melhor enquanto indivíduo, não de maneira geral, mas enquanto indivíduo. E, na verdade, nós vamos ver em breve que a educação moderna não tem nada a ver com isso, né? A coisa mudou de tal forma que o que nós fazemos hoje não pode ser chamado mais de educação. Não tem nada a ver com esse conceito inicial de educação, essa ideia inicial. Então, se o que nós queríamos, né, o que as pessoas, os antigos queriam nessa época era despertar as faculdades humanas, eles tinham que ter uma finalidade última para elas, né, de que maneira eles iriam despertar essa faculdade, ou seja, um instrumento, qual o instrumento que a gente utiliza para despertar, e também para o que a gente vai despertar, né? Claro que é a excelência do homem, mas a gente precisa saber o que é a excelência do homem, né? Essa noção de excelência, ela foi mudando ao longo do tempo. Então, por mais que os clássicos, né, os antigos, gregos, romanos, tivessem essa ideia já de um despertar das capacidades humanas para a excelência, o que eles entendiam por excelência é diferente do que os cristãos entendiam por excelência. Então, a coisa começa a se diferenciar um pouco pela compreensão do que é o excelente, né? Então, a gente precisa entender os instrumentos que eles utilizavam para chegar lá e qual era a finalidade para essas faculdades. Nessa aula a gente vai começar pelo cristianismo, né, pela educação cristã, mas talvez, dependendo das perguntas também que vocês tiverem, a gente pode voltar um pouquinho para o período clássico. Então, a função desse despertar de faculdades intelectuais era a meditação, em última instância, tá? Essa questão da meditação, ela começa com o próprio Cristo. Então, é o próprio Cristo que ensinou os apóstolos a meditar durante a vida pública dele e que demonstrou que isso era o ser cristão, né? É por meio dessa meditação que nós somos mais propriamente cristãos e que nós conseguimos realmente ter uma comunhão com a verdade e com Jesus, né? Em última instância. Então, eles compreendiam isso ao ponto de que na Idade Média os bispos eram escolhidos dessa forma, né? Com base no quanto eles conheciam das Sagradas Escrituras e no quanto eles meditavam, né? Então, em relação à vida intelectual e espiritual que eles tinham. Então, essa era a finalidade para essas faculdades. Eles compreendiam muito bem que, dentre as capacidades que o ser humano tem, as capacidades espirituais, né, aquelas com as quais ele se comunica com Deus, são as mais elevadas. E por isso mesmo eles buscavam a excelência nessas últimas capacidades que se davam pelo processo de meditação e de contemplação. Então, essa era a finalidade inicial da educação cristã. E eles utilizavam determinados instrumentos para chegar lá. Então, os instrumentos da educação cristã foram trazidos em grande parte da educação clássica. Então, os antigos, né, os gregos, os romanos, eles já tinham aquilo que nós chamamos hoje de educação liberal, artes liberais, tá? E eles utilizavam esse processo, né, de educação para fazer essa questão de florescer o homem até a excelência. E os cristãos, eles perceberam que isso era bom, que isso era uma boa maneira de chegar à excelência, e eles realmente pegaram todo esse sistema, porque eles ficaram com o que é bom, tiraram o que era ruim, de certo modo, e
e se utilizaram desse sistema para criar uma educação mais perfeita. Então, para vocês terem uma ideia, naquele livro Inveja dos Anjos, o autor comenta que Santo Alberto Magno, os mestres de Santo Alberto Magno, davam para ele os livros dos clássicos, né? Então toda a literatura clássica, e queriam que ele soubesse toda essa literatura antes de se aventurar nas Sagradas Escrituras, porque eles compreendiam que se uma pessoa não consegue interpretar os livros humanos, ela não vai ser capaz de interpretar as Sagradas Escrituras. Então Santo Alberto Magno, né, segundo o livro, se tornou um grande entendedor da literatura clássica, exatamente porque ele queria ir logo para as Sagradas Escrituras. Então, toda essa questão da literatura, que era a gramática, né, da época, a literatura era compreendida como um instrumento para se chegar a esse estado mais perfeito de educação, a finalidade da educação. E esses instrumentos permanecem mais ou menos os mesmos até o Renascimento. De certo modo, os instrumentos, algo dos instrumentos ainda está aí até mais ou menos 1800 e alguma coisa, mas é apenas um resquício, né? Já não é exatamente a mesma coisa. E hoje em dia não sobrou nada, né, dos instrumentos. Praticamente nada. Então a gente vê que nós não temos mais o latim, nós não temos mais o grego, não temos mais um estudo gramatical como era entendido naquela época. Praticamente não sobrou nada da ideia de educação clássica e dos seus instrumentos. Então, apesar de nós termos dito que no Renascimento os instrumentos ainda continuavam mais ou menos os mesmos, as finalidades da educação já tinham começado a mudar. Na verdade, elas já começam a mudar desde o século XI. E por que isso se deu? Né? Um ponto assim, crucial em relação à decadência da educação está nesse período do século XI, em que a finalidade da educação realmente começa a mudar. Com o surgimento das universidades e, consequentemente, dos diplomas, as pessoas começam a buscar educação, buscar mestres, buscar universidades apenas para obterem um diploma, tá? Então, isso é uma coisa parece pra gente muito comum, né? Parece até que a gente está falando do século XXI. Mas, na verdade, isso já tem desde essa época, tá? Esse problema educacional de você buscar educação apenas para ter um diploma. E isso é uma coisa muito estranha ao tempo assim, anterior ao século XI. Porque nesse tempo, né, São Tomás de Aquino foi educado fora dessa ideia. Por exemplo, nós tínhamos a ideia de você buscar um mestre, você escolher um mestre, porque você quer seguir o exemplo desse mestre, e você ir atrás dele, fazer o que quer que seja, dava a sua vida, de certo modo, para aquilo. Muitas vezes morava com o mestre, e assim era compreendida a educação, né? Então era um processo em que o aluno queria muito ser educado, e ele queria pelos melhores motivos possíveis, né? Ele queria porque ele compreendia de fato aquilo que a gente falou que é educação. Ou seja, ele queria chegar à excelência, porque ele percebia que o mestre que ele escolheu tinha essa excelência, e ele queria fazer como a mesma coisa que o mestre tinha feito para chegar lá. Então, isso era mais ou menos a ideia, né, de que maneira se dava a educação antes do século XI. Com o século XI, com a criação das universidades, as pessoas começam a buscar a universidade, buscar a educação apenas para ter um diploma. E a gente vê que, por exemplo, na época do Renascimento, já tinha essa ideia que parece muito moderna, né? Que a gente vê hoje o tempo todo, assim, não, vamos reduzir a qualidade do ensino porque as pessoas estão vindo aqui para ter um diploma, para se tornar professor, ganhar um emprego. Não tem que ser muito difícil, né? Então eles já começam com a ideia de reduzir o nível educacional das universidades, das escolas,
para que as pessoas conseguissem ir lá, tirar uma nota melhor, ter um diploma e não precisassem de tantos problemas, já que a finalidade não era a excelência. Tá? Então, se as pessoas começam a pensar apenas o diploma, se elas percebem que a educação serve para ter prestígio, para ter dinheiro, elas já abandonam aquela ideia inicial que a gente comentou, de buscar a educação apenas pela excelência, né? Apenas para chegar a ser a pessoa que você gostaria de ser. Então a gente percebe que a partir desse momento começa a existir o grande problema, né? Na verdade, esse é realmente o grande problema da educação, que é a diferenciação, ou na verdade a confusão entre educação e instrução. Então, até mais ou menos a época dos nossos avós, instrução era muito diferente da educação. Então, as pessoas, por exemplo, para obterem instrução, elas iam para uma escola técnica, né, para alguma outra coisa que não a escola. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê que tem uma confusão total entre instrução e educação. As escolas não dão mais educação, dão apenas instrução. Não tem mais praticamente ideia nenhuma de se formar uma pessoa, né, de levar alguém à excelência. E você tem apenas essa ideia de passar habilidades, porque instrução é, na verdade, a transmissão de habilidades e conhecimentos que vão levar essa pessoa a exercer um ofício ou qualquer outra coisa. Então, esse problema já existia desde essa questão das universidades que a gente comentou. Então, se vocês perceberem, as pessoas estavam buscando educação para ter um diploma e para ter um emprego, tá? Então, esse problema da instrução e da educação já existia. E é o grande problema, tá? A coisa toda vai se perverter, o processo de decadência vai se dar sempre nessa confusão entre instrução e educação. Então, a gente precisa entender que a educação clássica não era instrução. Não era uma transmissão de conhecimentos e habilidades de uma maneira técnica. Na verdade, você tinha um mestre, as pessoas queriam seguir aquele mestre, queriam ser como ele, e elas conviviam com ele. Então, o primeiro ponto da educação clássica é a noção da importância do mestre, né? Eles não ligavam tanto para métodos, para conteúdo, na verdade isso não tinha importância. O que tinha importância era a convivência com o mestre e a execução de determinadas técnicas, né, de certo modo, como gramática, execução de leituras e o que quer que seja, para que as pessoas tenham uma base mínima, né, para que elas consigam ser como esse mestre. Então a gente vê que, por exemplo, na escola de São Vítor, a gente começa a perceber ali que a educação não era apenas para uma parte do ser humano, mas que ela era para o ser humano como um todo, né? Corpo, alma e espírito. Então, quando as pessoas entravam na escola de São Vítor, eles precisavam ter um nível até bem alto para conseguir entrar na escola de São Vítor. Eles passavam por toda uma convivência com os mestres e tinham que ter gestos determinados. Então, a educação do corpo era muito, muito importante. E o mestre ficava ali o tempo todo do lado do aluno, analisando os gestos dele e as palavras deles, né? Então, eles diziam que era preciso que as palavras e os gestos fossem todos modestos, né? Mas modestos não no sentido que a gente costuma associar hoje à castidade, mas modéstia do latim tem a ver com moderação, tá? Tem a ver com a temperança. Então eles tinham esse dever de ter gestos e palavras que tivessem de acordo, né, com a situação e que demonstrassem a santidade, né, demonstrassem as virtudes que eles tinham. Então, a gente percebe a partir daí que a questão da convivência com o professor era muito importante, que a questão
da educação da pessoa como um todo era muito importante. Então, essa questão que nós vemos hoje de temperamentos estava também, né, na Idade Média dentro da questão educacional. Então, as pessoas elas recebiam educações diferenciadas também em relação ao temperamento, em relação às habilidades, aos defeitos que eles tinham, tá? Então, a educação era toda individual. E, na verdade, por exemplo, algo que hoje nos parece completamente normal, que é uma aula para uma sala de aula e todo mundo ouvindo ao mesmo tempo e tal, isso não era algo muito normal na Idade Média, né? Na Idade Média, apesar de que talvez tivessem algumas explicações orais para o grupo todo, tinha sempre uma parte, né, e a parte mais importante, que era professor-aluno de maneira individual. Então, o aluno, por exemplo, ia à mesa do professor e tinha um contato direto com o professor e individual. Então, a educação sempre foi pautada na pessoa, tá? Na importância daquela pessoa e na excelência daquela pessoa em particular. E essa questão, por exemplo, da educação individual, ela permaneceu até o século XVII, ao que parece, e foi mudada porque as pessoas queriam democratizar, de certo modo, o ensino. E apesar da ideia ser boa, né, todo mundo tem essa ideia hoje de democratizar o ensino e, em certo sentido, isso é muito bom, mas, ao mesmo tempo, na medida que a gente quer democratizar, né, de uma maneira, assim, totalmente, a gente acaba precisando reduzir o nível. Tá? Então, isso é mais ou menos o que acontece com essa questão da educação e instrução. Né? As pessoas, por exemplo, no Renascimento diziam, não, nós precisamos reduzir o nível porque os alunos não estão aguentando. E isso aqui não é para todo mundo. E por isso, por exemplo, o estudo da gramática foi completamente modificado. Então, antigamente as pessoas tentavam realmente entender as obras de literatura e não gravar um monte de regras. Tá? E o Renascimento você vê que já se torna uma questão mais de gravar regras do que qualquer outra coisa, porque gravar regra é fácil. Né? E então a educação já começa a decair. E, na verdade, isso que a gente comentou sobre a diferença entre educação e instrução, me parece que a coisa hoje está muito pior. Né? Então, na modernidade, de certo modo, a gente nem pode dizer mais que se trata de instrução. Porque instrução, em certa medida, até os animais conseguem fazer. Né? Então, por exemplo, os pais de um filhotinho animal, eles mostram para ele como caçar e tal, para o bem daquele animal, então para o bem do aluno. A instrução, ela sempre pressupõe que o professor tenha esse objetivo de fazer um bem para o aluno. E, ao que parece, o que nós fazemos hoje nas escolas não se dá nessa medida, né, de buscar o bem para o aluno. Pelo contrário, parece que é uma espécie de adestramento. Então, o adestramento, diferentemente da instrução, é algo que é bom para o dono. Né? Então, por exemplo, quando alguém adestra um cachorro, ele não está fazendo um bem para o cachorro, ele está fazendo um bem para ele mesmo. Porque para ele não é interessante que o cachorro faça xixi no lugar errado e etc. Então, a escola hoje é uma espécie de adestramento. Tá? É uma espécie de tentar passar informações e habilidades para as crianças para que elas se tornem algo que é interessante para alguém. Pode parecer que não, pode parecer que a escola hoje, com a questão de Enem, de faculdade, de mercado de trabalho, pode parecer que de certo modo nós estamos pensando no futuro das crianças e etc. Mas o tema desse curso é mostrar assim, que a coisa é muito pior do que isso. Tá? Se nós formos analisar, por exemplo, as últimas reformas que aconteceram nos Estados Unidos, em termos de educação, quando o pessoal das reformas estava pensando em o que fazer para reformar a educação americana, eles não se perguntaram em momento nenhum o que era bom para as crianças.
Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os donos de empresa e perguntaram: olha, o que vocês gostariam que a gente fizesse? O que seria mais interessante em termos de habilidades para vocês? E foi assim que a educação foi modificada nos Estados Unidos, né? A reforma educacional se deu nesse sentido. Então eles disseram lá umas 3 habilidades que eram interessantes e essas 3 habilidades se tornaram a base da educação americana. Então, de certo modo, nesse sentido, o que nós fazemos hoje não é nem instrução, tá? Então é algo que está assim, em algum sentido, no âmbito subhumano, tá? Porque a gente comentou que até mesmo os animais dão instrução aos seus filhotes. E nós não pensamos em momento nenhum o que é bom para as crianças, né? A gente realmente não se perguntou, pelo menos as pessoas que estão lidando com a educação em diversos países, não é só no Brasil, eles não se perguntaram em momento nenhum o que era bom para as crianças, tá? Eles estão buscando principalmente o que é bom para o mercado, tá? O mercado de trabalho. Então a gente vai ver que, em termos de decadência educacional, a coisa vai ter um desfecho nesse problema da educação para o mercado de trabalho. E olha que essa questão da educação para o mercado de trabalho nos parece uma coisa boa, tá? E de certo modo, uma outra ala, né, uma outra ala reformista em questões educacionais é tão ruim, que é a ala comunista, né? A ala, por exemplo, de ideologia de gênero e de educação sexual e coisas do tipo. Então isso nos parece tão horrível que a gente aceita o outro lado, tá? Então parece que essa questão da educação no mercado de trabalho é uma solução, uma coisa boa. E na verdade o que a gente vai mostrar nesse curso, tentar mostrar, é que tanto um lado quanto o outro são perversos, tá? Que são visões completamente erradas do que é a educação e visões subhumanas mesmo, tá? De um lado porque você só está pensando no bem do mercado e não no bem das crianças, e de outro lado porque você só está pensando em destruir, né? Então, assim, de fato eles falam que querem destruir as crianças, o imaginário, o intelecto, também para o interesse de um outro grupo, tá? Então nunca é o interesse das crianças, tá? Nunca mais nós pensamos educação em termos de excelência, em termos de formação de uma pessoa inteira, né? Levando em consideração o que é ser humano, levando em consideração quem é aquela pessoa concreta, né? De uma maneira específica, particular, individual. Isso não acontece mais. Então a ideia desse curso é exatamente mostrar esse processo de decadência educacional desde o século XI, mais ou menos, até o momento presente, tá? E distinguir também essas duas correntes perversas, né? No âmbito educacional, a corrente comunista, socialista, e a corrente da educação econômica, digamos assim, tá? E a gente vai chamar isso no futuro de economização da educação, tá? Um processo de educação comunista e um processo de economização da educação. E nós vamos mostrar que ambos são muito ruins e que o Brasil está aí no meio desses dois, tá? Então o Brasil está realmente assim, numa situação, no mato sem cachorro. O Brasil é um país assim, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem tanto essa questão da educação comunista. No Brasil a gente está com esses dois, né? Quando um ganha, o outro perde, quando um perde, o outro ganha. E nunca ganha o lado, assim, da educação correta, tá? Então, a gente realmente precisa perceber quem são essas pessoas que estão por trás desses dois processos e de que maneira a gente consegue fugir tanto de um quanto do outro, né? A gente não pode cair em erros de um e nem cair nos erros do outro, tentando fugir deles. E o curso vai buscar tratar exatamente desse problema, tá? Então, como que a gente pode tentar voltar, ao menos minimamente, para essa concepção de educação clássica e se afastar o máximo que é possível
tá? Da educação econômica e da educação comunista. E esse assunto, gente, é muito importante pelo fato de que muitas leis estão surgindo, tanto leis que propiciam o lado comunista quanto leis que propiciam o lado econômico. E muitas pessoas se tornam a favor de algumas delas sem saber exatamente de que maneira elas vão destruir ainda mais a educação. Tá? Então a gente precisa realmente entender esse processo histórico para se posicionar politicamente de uma maneira mais coerente com a concepção clássica e correta da educação. Então, caso vocês tenham dúvidas podem mandar no chat, e espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido também. Esse tema é bastante complexo, mas de todo modo nós vamos continuar aí com as aulas, respondendo as perguntas, e espero que todos estudem esse tema, porque a gente realmente precisa fazer assim, renascer alguma ideia educacional que ajude a melhorar a situação, né? Porque estamos numa situação realmente muito ruim. Agradeço a todos então e boa noite.